Então, gente, bom dia mais uma vez. Eu vou iniciar hoje a nossa aula de matemática remota, dando continuidade ao assunto que a gente estava vendo ontem. Ontem a gente estava vendo o assunto sobre geometria, né? A gente começou falando sobre ângulos, né? A unidade de medida de ângulo, que é o grau, e os seus submúltiplos, né? Que é o minuto e o segundo, que não tem nada a ver, né? Com aqueles minutos e segundos do que a gente usa para contar o tempo, né? As horas. Tá? Aqui, minutos e segundos são o submúltiplo, né? Ou seja, unidades de medida para ângulos, né? São unidades menores do que o grau, por exemplo. Então, a gente viu isso e viu também conversão de unidade de medida, por exemplo, você converter a medida que está em grau para minutos e segundos, respectivamente, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, só que agora falando sobre operações com ângulos. Então, se você tem dois ou mais ângulos, como é que você vai fazer para operar esses ângulos? Ou seja, você fazer operações aritméticas mesmo, né? Somar, subtrair, multiplicar. Como é que a gente vai proceder nesse caso? Então, eu vou aqui dar início, né, à nossa explicação, tá bom? Então, eu vou mostrar minha tela para vocês, para começar aqui a aula de hoje, propriamente dita, ok? Então vamos atenção, quem puder estar anotando aí, fique com lápis e caderno, né, anotando. Mas aí eu vou deixar gravado também, se quiser prestar atenção, também é bom. Então vamos lá começar. Então começando como sempre, né, colocando aqui o nome da escola, certo? Hoje é quarta-feira, dia 24/11/2022, e hoje o assunto vai ser sobre operações com medidas de ângulos, com medidas de ângulos. Certo? Deixa eu ver quem está falando aqui. Vamos lá. Então a primeira operação que a gente vai fazer, né? Quando a gente fala em operações aritméticas, né, de modo geral, a gente começa sempre com a mais simples, que é a adição e subtração. Então é essa operação que a gente vai aprender agora com ângulos, né? A operação de adição e subtração de ângulos. Ok? Então, não precisa nem de botar que é ângulo, né? Porque fica subentendido. Então, vamos lá. Operação e subtração. Então, vamos iniciar aqui com um exemplo prático. Exemplo prático. Então, vamos supor que a gente tenha que somar o ângulo de medida 12 graus, 35 minutos e 18 segundos, mais o ângulo de medida 5 graus, 45 minutos e 12 segundos, ok? Nesse caso, a gente vai operar de maneira parecida, né, com o que a gente já faz com números naturais. O que é que a gente faz com números naturais? Vamos supor, a gente tem 235 mais, sei lá, 18. Então, quando a gente vai operar, a gente tem que sempre lembrar que a gente vai estar somando aqui unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim sucessivamente. Então, cada 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 número aqui fica na sua respectiva ordem, né? Aqui a gente pode colocar um algarismo, né, um dígito, aqui um dígito e aqui é um dígito. Esse dígito aqui, ele vai, quando a gente está operando aqui no sistema de numeração decimal, ou seja, de base 10, né? A base é 10.
Então, a gente pode colocar algarismo que vai de 0 até 9. Se ultrapassar 9, a gente não pode mais colocar o algarismo aí, o dígito aí. A gente vai ter que desmembrar, vai ter que quebrar isso em duas partes, tá certo? Fragmentar isso em duas partes. Então, a gente, por exemplo, 5 com mais 8, 5 com mais 8, o resultado é igual a 13. Então, a gente não pode colocar 13 aqui, né, nesse campo, porque ultrapassa o valor de um dígito. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que quebrar isso em duas partes, né? A gente coloca aqui 13, ele é igual ao 10 mais 3, que por sua vez, 10 é igual a uma dezena. Então, a gente coloca aqui 1 na casa das dezenas, que é equivalente ao nosso 10, né? E o 3 fica aqui. Certo? E assim a gente vai procedendo com a operação de números naturais. No caso de ângulo, a gente vai proceder de maneira parecida. A gente vai colocar aqui o 12 graus, 35 minutos e o 18 segundos. E abaixo a gente vai colocar aqui os 5 graus, grau embaixo de grau, 45 minutos, minutos embaixo de minutos, e o 12 segundos, segundo embaixo de segundo. E vai fazer a operação normalmente. Então, a gente vai somar 18 com 12, tá? E a gente vai botar o resultado aqui. A gente vai somar o 35 com 45, vai botar o resultado aqui. Vai somar o 12 com o 5, vai botar o resultado aqui. Então, a gente coloca aqui a medida do segundo, do minuto e do grau, respectivamente. Só que aqui a gente pode botar algarismo, né? Que vai de 0. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente pode botar o algarismo que vai do 0 até o 59, porque a base aqui, né? A base aqui, no caso de ângulo, a base é 60, certo? Então, vai de 0 até 59. Passou de 59, ou seja, é 60, a gente vai ter que fazer algo parecido com o que a gente faz no sistema de numeração decimal. A gente vai ter que quebrar isso em duas partes e, ou seja, vai converter, né, como a gente aprendeu na aula passada, esses segundos para minutos. Então, por exemplo, a gente sabe que 60 minutos, 60 segundos, aliás, é igual a 1 minuto e 60 minutos é igual a 1 grau. Então, a gente vai usar sempre esse conceito aqui, ó. Certo? Então, no caso de 18 mais 12, a gente fazendo essa soma, a gente vai chegar à conclusão que isso aqui dá 30. E 30 é menor do que 59. Então, ele pode permanecer aqui. Fica 30 segundos. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ok. Vamos botar 30 segundos aqui. Ficou 30 segundos. Aqui, ó, 35 mais 45 vai dar quanto? Vai dar 50, 80, né? Aí, veja só, eu não posso colocar 80 aqui. Por quê? Passa de 60. Então, a gente vai ter que pegar o 80 minutos e vai ter que quebrar em duas partes, que é igual a... Poxa, não está funcionando. Então, a gente vai ter que quebrar o 80 em duas partes, que é igual a 60 minutos mais 20 minutos. Por sua vez, 60 minutos é igual a 1 grau mais 20 minutos. Então, a gente vai colocar aqui, ao invés de 80, a gente vai colocar o 20 minutos. Colocar o 20 minutos, certo? E o 1 grau, que é equivalente a 60 minutos, a gente vai colocar na casa dos graus. Então, vai ficar agora 1 grau mais 12 graus mais 5 graus. 1 grau mais 12 graus, 13. 13 mais 5, 18. Então, coloco o 18 aqui. E aqui, né, você pode passar de 60, porque é a unidade maior. Então, pode ser a medida que for, 60, 100, 200, 150, enfim. A medida que for, você coloca aqui, não tem limite. Mas os anteriores, não. Se for uma unidade imediatamente, aliás, se for uma unidade maior do que 60, maior ou igual que 60, você vai ter que converter para uma unidade imediatamente superior, ok?
Outra forma de você fazer isso, né, é dividindo, né, o número 80 por grupos de 60, né? Tendo em vista que a cada 60 minutos é um grau, a cada 60 segundos é um grau, um minuto, você pode dividir isso em grupos de 60. Então, eu tenho 80 minutos, quero saber quantos graus, no caso, eu vou converter para uma unidade maior, que é de grau. Então, eu quero saber quantos graus cabem dentro do 80 minutos. Então, eu vou dividir 80 por 60. 80 por 60 dá 1, no caso, 1 grau, né? E aí resta 20 minutos. Ou seja, é a mesma conta que a gente fez aqui, olhando por uma outra ótica, né? Por um outro ponto de vista, ok? Independentemente da forma como você adotar, o importante é que você consiga efetuar a sua operação, tá bom? Então, deixa eu apagar esse lado aqui, direito, para não ficar poluído, ok? Deixa eu apagar aqui. E aí a gente vai dar continuidade à nossa explicação. Então, dessa forma, né, respondendo aqui, então, resposta é que 12 graus é 35 minutos e 18 segundos, mais 5 graus, 45 minutos e 12 segundos é igual a 17 graus, né? 17? Não, 18, né? Tô olhando aqui no celular e acabo confundindo. 18 graus, 20 minutos e 30 segundos, ok? Beleza, gente? Então, é isso. Deixa eu colocar um exercício aqui, né? Para vocês praticarem agora. Agora chegou a vez de vocês praticarem. Então, deixa eu colocar aqui o exercício. Deixa eu aumentar aqui, descer um pouquinho. Efetue as seguintes operações com ângulos. Então, letra A, vocês vão fazer 25 graus, 12 minutos, mais 35 graus e 20 minutos. Vocês armam a continha e fazem a operação, certo? Letra B, 8 graus, 18 minutos e 10 segundos, mais 10 graus, 15 minutos e 30 segundos. Letra C, 25 graus, 10 minutos, menos 12 graus e 5 segundos. Letra D, vamos fazer uma letra D? Deixa eu buscar aqui uma letra D para finalizar, só para praticar mesmo, né? Nada muito complicado. 58 graus, 20 minutos, 45 segundos, menos 18 graus, 12 minutos e 15 segundos, ok? Então, fica esse exercício aí para vocês pôr em prática, é isso que eu acabei de explicar. Então, vamos agora fazer uma segunda operação, entendeu? Uma segunda operação que é a operação de multiplicação de ângulo. Então, quando você está multiplicando, o que é a multiplicação? Bom, primeiro você tem que lembrar o que é a multiplicação, né?
Uma multiplicação, você tem que lembrar, gente, o que é uma multiplicação. Quando você vai multiplicar, uma multiplicação é uma soma de fatores repetidos. Aliás, multiplicação, né, é uma soma de parcelas repetidas, tá certo? Então, por exemplo, se você está multiplicando 3 vezes 2, por exemplo, você está fazendo aqui, sei lá, 3 vezes 2. Isso quer dizer que você está somando 3 duas vezes. 3 mais 3 igual a 6. Ok? Multiplicação é isso. Então, no ângulo, o ângulo não é uma quantidade numérica. O ângulo é uma medida. Então, você não vai multiplicar um ângulo por outro ângulo, porque se a multiplicação de ângulos equivale a uma soma de ângulos, sei lá, repetidos. Então, você vai somar o ângulo 15 graus e 12 minutos, certo? Mais 15 graus e 12 minutos, mais 15 graus e 12 minutos. Isso equivale a 15 graus e 12 minutos 3 vezes, ou seja, vezes 3. Certo? Aí você vai fazendo essa soma aqui, fazendo esta soma, equivale a você estar fazendo esta multiplicação. Multiplicação. Então, quando se fala em multiplicação de ângulo, você vai multiplicar um ângulo, a medida de um ângulo, por um número. Você não vai multiplicar um ângulo por outro ângulo, porque não tem sentido isso, tá certo? Então, quando a gente falar aqui multiplicação, vai ser multiplicação de uma medida de ângulo por um número natural, tá certo? Então, vamos ver aqui como é essa medida essa operação, né, de multiplicação, ok? Deixa eu apagar aqui esse rascunho. Então, a segunda operação que a gente vai aprender aqui é a operação de multiplicação. Multiplicação da medida de um ângulo por um número natural. Ok? Então, essa vai ser a operação que a gente vai aprender agora. No caso, para multiplicar, a medida de um ângulo, a medida de um ângulo por um número natural, por um número o que é que você vai fazer? Você basta multiplicar os graus, né? Você vai multiplicar os graus, os minutos e os segundos, certo? Por esse, né, número natural. Por esse número natural. Ok? E, quando necessário, caso necessário, e, caso necessário, você irá fazer as devidas conversões. Fazer as devidas
Conversões. Ok? De unidades de medida, né? De unidades certo? Então, basicamente é isso, gente. Você vai pegar, né, cada parte, né, cada termo, grau, minuto e o segundo e multiplicar pelo respectivo número natural. Então, não tem muito mistério. Deixa eu colocar, vou colocar já um exercíciozinho aqui para vocês praticarem, tá? Então, exercício número 2, basicamente é isso. Você, vamos aqui, efetue as multiplicações. Certo? Então, letra A, vamos fazer aqui o exercício. Deixar o exercício para vocês aqui. 5 graus, 12 minutos e 10 segundos vezes 3. Então, você vai fazer essa multiplicação. Como é que você vai fazer? Multiplicar os 5 graus por 3, 12 graus por 3, 10 graus, 12 minutos por 3 e 10 segundos por 3. E colocar o resultado. Letra B, 12 graus, 8 minutos por 5, certo? Letra C, 15 graus e 10 minutos vezes 6. Note que quando você for fazer 10 minutos vezes 6, vai dar 60 minutos. Então, passou de 59, você vai ter que converter isso para graus. Então, 60 minutos é quantos graus? 1. Então, você vai ter que colocar esse 1, né, na casa dos graus para poder depois juntar, né? Então, tem que ter atenção a isso aí. Então, letra D. Vamos botar a letra D para finalizar. 15 graus, 18 minutos e 32 segundos, vezes 2. Então, só fazer essa operação. Você vai fazer basicamente isso, gente. Ó, 15 graus e, sei lá, 10 minutos vezes 6. Você arma a conta, vai fazer 10 vezes 6 dá 60 minutos. Mas você não pode colocar esse 60 aqui. Então, você vai fazer o quê? Converter isso para graus. 60 minutos, por sua vez, é 1 grau. Então, você vai colocar aqui 0 minuto, vai ficar o 0 minuto aqui. E aqui vai ficar 1 grau. Aí, 15 vezes 6 dá o quê? Dá 90, 30, 60, 90, né? Com mais 1 dá 91. Então, o resultado aqui é 91 graus. Ok? Então, fica aí as outras alternativas para vocês fazerem e praticarem, tá bom? Deixa eu ver agora. Para finalizar, vamos falar aqui sobre a divisão a operação de divisão, da mesma forma que a multiplicação vai ser divisão. Você vai dividir um ângulo não por outro ângulo, mas sim por um número natural. Então, a gente vai proceder de maneira parecida, né? Divisão divisão da medida de um ângulo por um número natural, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Para dividir,
para dividir a medida de um ângulo por um número natural dividimos o graus pelo número dado, né? Dividimos de deixa eu colocar aqui. Dividimos o grau pelo número dado. Ok? E se houver resto, se houver resto, em graus, os convertemos para minutos. Os convertemos somando, né, ao minuto do ângulo. E aí, em seguida, dividimos o valor obtido novamente pelo número dado. Então, pelo número dado, né? Se houver resto, no caso dos minutos, basta convertê-lo para segundos. Então, se houver resto, se houver resto, basta convertê-lo para segundos. Em seguida, o que eu estou narrando aqui e escrevendo para vocês anotarem aí também é nada mais, nada menos do que o algoritmo da divisão, né? Então, a gente vai fazer, do mesmo jeito que a gente faz uma divisão com número natural, a gente vai fazer de modo análogo para ângulo, tá? Então, se houver resto, na casa dos minutos, né, basta convertê-lo para segundos e aí a gente vai adicionar aos segundos do ângulo. Em seguida, né, se for o caso, a gente vai dividir essa soma pelo número dado. Tá? Então vamos fazer um exemplo, né? A gente já escreveu a definição direitinho. Agora vamos fazer um exemplo prático, porque no exemplo que a gente entende melhor, tá? Na prática é que a gente entende melhor. Então vamos dividir aqui o ângulo 25 graus. 25 graus, 13 minutos e 20 segundos por 2. A gente vai fazer essa divisão, tá?
Então, como é que a gente vai proceder? Então, vamos armar a conta de divisão, certo? A gente vai armar aqui, do mesmo jeito que a gente procede com um algoritmo normal de divisão. Então, 25 graus, 13 minutos e 20 segundos dividido por 2. E aí a gente vai dividir os graus, os minutos e os segundos. Primeiro, vamos dividir aqui, ó, o 25 graus. Então, quanto que é 25 graus dividido para 2? Se você dividir 25 graus para 2, vai dar um total de 12, né? Você pode até fazer essa continha num rascunho ao lado. 25 por 2, né? Você vai fazer essa conta, você vai ver que dá 12 e resta 1, certo? Então, se restou 1, no caso aqui, quer dizer que deu 12 graus, né? E restou 1 grau. Veja aqui, 1 grau não vai dar, né? Você pode até fazer assim, né? Vamos fazer bem passo a passo aqui. Então, 12 vezes 2 dá 24 graus. Fazendo a diferença, restou 1 grau. Veja que 1 grau eu não vou conseguir dividir por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou converter, né? Porque a gente desce aqui, né? Esse 13 ficou 13 minutos e 20 segundos, né? Então, veja que esse grau aqui, né? A gente vai ter que juntar com esse 13 minutos e converter ele, escrever tudo isso em forma de minutos. Então, 1 grau é 60 minutos, né? Mais 13 minutos, né? E aqui a gente vai ter os 20 segundos. Então, a gente vai escrever isso como sendo 73 minutos e 20 segundos. Então, nosso ângulo agora é 73 minutos e 20 segundos. Então, a gente vai dividir agora os minutos, né? Então, 73 minutos dividido para 12 vai dar 36 minutos. Você também pode fazer essa conta aqui no cantinho, né? 73 dividido para 2, você vai chegar à conclusão que dá 36 e vai restar 1, certo? Então, se dá 36, isso aqui vai dar 72 minutos. Fazendo a diferença aqui, vai sobrar 1 minuto, né? Então, a gente vai ter o ângulo de 1 minuto. Descendo esses 20 segundos, a gente vai ter exatamente 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto não dá para dividir por 2, então a gente vai ter que juntar tudo isso aqui em 1 segundo, né? Em forma de segundo. Então, vai ficar, 1 minuto é 60 segundos, mais 20 segundos, vai dar um total de 80 segundos. E aí, por fim, a gente vai dividir os 80 segundos por 2. E a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é 40 segundos. Novamente, você fizer aqui no cantinho, né? Essa conta de 80 por 2, você vai chegar à conclusão de que dá 40 e resta 0. Tá? Então, se deu 40 aqui, né? 40 vezes 2, 80, né? 80 segundos. Fazendo a diferença, restou o zero, ou seja, finalizou a nossa conta. Então, o resultado aqui, o quociente aqui é quociente, né? Deu quanto? Deu 12 graus, 36 minutos e 40 segundos. Ou seja, a gente pode concluir que, né, portanto, 25 graus, 13 minutos e 20 segundos dividido para 2 é igual a 12 graus, 36 minutos e 40 segundos. Gente, eu sugiro que, caso vocês tenham tido alguma dúvida, vocês revejam essa explicação, volta, dá pausa, dá play, bota mais devagar, enfim, procura também outros conteúdos na internet para complementar a explicação, tá? Mas não deixe de procurar entender e praticar, tá? Então eu vou colocar aqui uns exercícios, né? Também para você praticar essa parte aqui. Então, exercício.
questão número 3 de hoje vai ser o seguinte. Então, questão número 3, você vai efetuar as divisões. Então, efetue as divisões. Certo? Então, letra A, você vai fazer a seguinte conta. 25 graus, 13 minutos, dividido por 5. Ok? Letra B, 27 graus, 12 minutos, dividido por 2. Letra C, 50 graus, 16 minutos, 40 segundos, dividido também por 2. Letra D, você vai fazer 7 graus, 15 minutos e 12 segundos, também dividido por 2, certo? E para finalizar, vamos fazer aqui mais uma letra E, né? 16 graus, 6 minutos e 24 segundos, dividido por 4. Gente, é muito importante, tá? Muito importante que vocês, eu vou deixar isso aqui salvo no grupo, tá? É bom que vocês passem a limpo para o caderno, ou então, se preferir, vocês podem até, vocês podem até imprimir, enfim, arquivar isso de alguma forma, tá? O importante é que vocês pratiquem, né? Leiam, né? Anotem, façam de conta que aqui é a aula presencial, tá? Então assistam esse vídeo, copiem no caderno, deixem anotado para um futuro estudo, né? Uma futura consulta e pratiquem pratiquem, né? O aprendizado, né? Com os exercícios de fixação. Então façam os exercícios propostos para vocês fixarem na memória o conteúdo aprendido na aula de hoje, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Vocês, vou deixar gravado, como eu falei. Então, vocês, qualquer coisa, vocês podem voltar, repetir a explicação, tá? E qualquer dúvida também eu estou à disposição. Quando a gente retornar, né, que for fazer a nossa prova, isso vai ser o conteúdo também de avaliação, então é importante que vocês façam esses exercícios, tá? Eu sempre friso isso, fica até repetitivo, mas é para vocês colocarem isso em mente mesmo. E se necessário for, fiquem à vontade para procurar outros materiais na internet, no YouTube, tem diversos vídeos falando a respeito desse assunto e de outros. Então, coloca lá, operações com ângulos no YouTube, vai aparecer um monte de vídeos relacionados para vocês assistirem. Então, fiquem à vontade, tá bom? Então, por hoje é isso, eu agradeço, né, a presença de vocês que participaram da aula e vocês também que estão assistindo nesse momento, né, essa gravação. Então, fico à disposição, tá? E até a próxima aula, até o próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.